E aí, pessoal do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert. Na aula passada, a gente fez uma comparação entre reagentes e produtos e viu a importância daquilo dali para a natureza, no caso das plantas, realizando a fotossíntese. E a gente também viu o que talvez a gente utilize algum dia, né? Vai que a gente precisa utilizar aquela formulazinha para fazer viagens espaciais, e aí a gente tem que saber fazer essa comparação entre o reagente e o produto naquela reação química lá que ficou faltando na aula passada, tá? Na aula retrasada a gente falou um pouco sobre o balanceamento de equações químicas e principalmente uma das maiores leis da natureza. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá? E hoje nada mais justo do que a gente resolver algumas questões sobre balanceamento de equações químicas. E aí pode entrar até um pouco aqui da massa também, certo? Então vamos lá. Vamos começar logo com a primeira questão. O peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, pessoal, é o chamado H2O2, tá? Ele é um composto químico que pode se decompor formando água e oxigênio. Salvo engano, esse peróxido de hidrogênio, quando ele entra em contato com a luz, ou seja, fotólise, tá? Fotólise. Quando ele entra em contato com a luz, ele forma água e oxigênio. Se eu não estiver enganado, tá? Se eu tiver aí, vocês podem dar uma pesquisada depois e me corrigir. Então, conforme a equação química a seguir. Na verdade, ficou faltando aqui a equação, né? A equação química era essa daqui, ó. H2O2 formando H2O mais O2. Essa daqui era a forma, né? A equação. E aí pede, a respeito dessa reação, a equação corretamente balanceada é... Então vamos lá. Vamos comparar a quantidade de átomos que tem de hidrogênio no reagente e no produto. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, certo? Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Ok, o hidrogênio está ok. Agora vamos ver o oxigênio. Aqui eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu tenho 3. Depois da setinha, ó, depois da reação. Eu tenho 1 daqui e eu tenho 2 daqui. Eu tenho 3 oxigênios. De onde foi que veio esse oxigênio? Então ela não está balanceada. Então vamos balancear ela. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou fazer essa daqui mais embaixo aqui, que eu vou precisar de espaço. Formando H2O mais O2. Gente, vamos fazer o seguinte. A gente começa, ó. Lembra lá do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses 3 aqui, ó, eu não tenho, só tenho o hidrogênio e o oxigênio. Vamos começar pelo hidrogênio. O hidrogênio a gente já viu que está balanceado, então a gente vai deixar de mão por enquanto. O problema, gente, é para balancear esse oxigênio. Por quê? Eu poderia botar aqui, ó, eu poderia vir aqui e botar 1/2. Porque 1/2 vezes 2 dá 1. Aí fica um oxigênio com um oxigênio, que dá 2 oxigênios, que fica igual a esse outro lado. Pronto, perfeito. O problema é que para eu balancear uma equação química, eu não posso ter números quebrados. Eu tenho que ter um número inteiro e um número positivo, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos botar um 2 aqui, vamos botar um 2 para ver se resolve o nosso problema. Se eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2 vezes o gás oxigênio e vou ficar com 4, com mais um 5 e aqui tem 2.
E mesmo se eu colocasse 2 aqui também, ó, 2, vai ficar 2 vezes 2, que ia dar 4, que é diferente de 5. Eita, aí começou a confusão. Vamos facilitar isso daqui. Vocês já conseguiram perceber que o problema é esse daqui, ó. O problema é esse oxigênio aqui, porque ele está sozinho. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa molécula por 2, para ver se a gente resolve o problema do oxigênio. Eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 1, 2 oxigênios aqui com mais 2 oxigênios aqui. Então, aqui tem 4 oxigênios. Portanto, desse lado eu vou ficar com 2 oxigênios. Como é que eu transformo 2 em 4? Multiplicando por 2. Então, eu vou botar um 2 aqui também. E aí fica 2 vezes 2, 4 oxigênios também. Aqui parece 40, tá? Mas é 4O, 4 oxigênios. Beleza, consegui. O oxigênio estabilizou. Mas será que isso que eu fiz não bagunçou o hidrogênio, não? A gente vai ver agora. Desse lado aqui eu tenho 2 vezes 2 oxi-hidrogênios, que vai dar 4 hidrogênios. Desse outro lado eu tenho 2 vezes 2, que também dá 4 hidrogênios. Opa, consegui balancear a minha equação. Dos dois lados tem a mesma quantidade de átomos, tanto de hidrogênio quanto de oxigênio. Então ela está o quê? Balanceada, certo? Portanto, quando a gente vai olhar para as alternativas aí, a gente vai ver que a alternativa que tem o que a gente quer é a alternativa B, tá? Alternativa letra B. Primeira questão, letra B. Chatinha essa primeira questão, né? Não se preocupem não, que dificilmente vocês vão ver uma questão parecida com isso a nível de 9º ano. Mas se vocês conseguirem, como vocês conseguiram resolver isso daqui, vocês conseguem resolver qualquer questão. Vamos agora para a segunda. A segunda é uma questão enorme. Considere as reações químicas abaixo. Aí tem 5 reações. E aí fala, podemos afirmar que todas estão balanceadas, qual que não está balanceada e qual que está balanceada. A segunda questão, gente, eu não vou precisar balancear. O que eu vou precisar é saber se está ou não balanceada. E isso vocês já sabem de cor e salteado. Então vamos lá, ó. Essa primeira reação aqui tem 2 vezes K, ou seja, 2 mols de K, esse K é o potássio. Então desse lado eu tenho 2 potássios. Deste outro lado eu só tenho 1 potássio, tá? Portanto, eu nem preciso fazer o do cloro. De cara, eu já posso dizer que essa daqui não está balanceada, ok? Vamos para a segunda agora. Desse lado aqui eu tenho 2 magnésio, Mg é magnésio. Desse lado eu tenho 2 magnésio. Desse outro lado eu também tenho 2 magnésio. Já começou bem. Agora a gente vai para o oxigênio. Desse lado eu tenho 2 oxigênios. Desse outro lado eu tenho 2 também, né? Por mais que aqui só tenha 1, mas são 2 moléculas. E cada molécula tem um oxigênio. Então vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Então desse lado eu também tenho 2 oxigênios. Portanto, essa daqui está bonitinha, balanceadinha. Terceira. Desse lado aqui eu tenho um PB. Eu tenho um PB. Desse outro lado eu também tenho um PB. Ok. Desse lado aqui eu tenho um enxofre. Esse S é enxofre, tá? Eu tenho um enxofre aqui e um enxofre aqui. Portanto, eu tenho 2 enxofres desse lado. Deste outro lado aqui, eu tenho um enxofre aqui e um enxofre aqui. Também tenho 2. Então, até agora tá ok. Vamos continuar. Desse lado aqui, eu tenho 4 oxigênios, certo? Deste outro lado aqui, eu continuo com 4 oxigênios. Opa, perfeito. Tá? Lembra que essa quantidade tem que ser igual para os dois lados. Desse lado aqui, ó, eu tenho
2 átomos de sódio. Deste outro lado aqui, ó, quando eu digo outro lado é depois da setinha, tá? Deste outro lado aqui eu tenho 2 átomos de sódio também. Pronto, gabaritei. Tudo aqui tá balanceadinho, bonitinho. Portanto, a terceira reação também está balanceada, certo? Agora a gente vai para a 4. A 4, gente, ó, aqui, carbono. Desse lado eu tenho um carbono, essa daqui é a setinha. Deste outro lado eu também tenho um carbono. Tudo certo até então. Deste lado aqui eu tenho 4 hidrogênios. Deste outro lado aqui eu tenho 2 moléculas, que cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio. Portanto, 2 vezes 2 dá 4 também. Então, tá tudo ok aqui com o hidrogênio. Agora a gente vai para o oxigênio. O oxigênio, eu tenho, desse lado aqui, eu tenho 2 moléculas de gás oxigênio, que tem 2 átomos. Então, 2 vezes 2 dá 4 oxigênios, tá? Esse lado aqui eu tenho 4 oxigênios. Vamos ver do outro lado. Do outro lado, gente, eu tenho 2 oxigênios aqui e mais 2 oxigênios aqui. 2 mais 2, 4. Gabaritei também. A mesma quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Portanto, esta quarta aqui também está balanceada. Agora a gente vai para 5. Vamos começar aqui com enxofre. Desse lado eu tenho um enxofre. Deste outro lado eu também tenho um. Até aí tudo bem. Deste lado aqui, gente, eu tenho 2 oxigênios aqui e um aqui. Então eu tenho 3 oxigênios no total. Desse lado aqui. Tá aqui a setinha. Deste outro lado, gente, eu tenho 4 oxigênios. Então essa reação não está balanceada. Por quê? Ora, se de um lado eu tenho 3 oxigênios, do outro lado eu tenho 4, de onde foi que veio esse oxigênio? Né? Então essa reação não está balanceada, certo? Então a gente vai ter como alternativa aí a alternativa letra C. Somente, aliás, letra B, né? Perdão. Alternativa letra B. 2, 3 e 4 estão balanceadas. Certo, pessoal? Então, segunda questão, alternativa letra B. Terceira questão. Aquecido a 800 graus Celsius, o carbonato de cálcio decompõe-se em um óxido de cálcio, que seria a cal virgem, o famoso CO, aliás, CaO, e gás carbônico. A reação corretamente balanceada que corresponde ao fenômeno descrito é... Gente, seguinte, inicialmente você tem o carbonato de cálcio. O que é o carbonato de cálcio? É isso daqui, ó, CaCO3. Ele vai se decompor quando ele é aquecido. Como é o nome dessa decomposição? Pirólise. É quando você tem uma quebra da molécula por conta de calor, tá? Então, se decompõe em cal virgem. Gente, a fórmula da cal virgem é essa daqui, ó. CaO, tá? E também gás carbônico. Gente, lembrando que você não precisa saber esses nomes não, tá? A questão dá. É tanto que se você for olhar nas alternativas aí, nas alternativas tem, tá bom? Então, vai formar o CaO mais o gás carbônico, que é o CO2. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. E a questão ainda deu um dado interessante, ó. Ela disse que o cálcio é um metal alcalino terroso. Por que ela disse isso? Porque para eu balancear uma equação, eu tenho que começar de onde? Ó, macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou começar pelo metal. E a questão me disse que o cálcio é metal.
beleza? Então eu vou começar por ele. Desse lado aqui, eu tenho um cálcio. Deste outro lado aqui, eu tenho um cálcio. Então o cálcio tá ok, certo? Perfeitinho. Desse lado aqui, agora a gente vai para onde? A gente vai para o... Não tem a metal, né? De ter tem, mas... Não tem a metal. A gente vai... Aliás, enfim, deixa para lá. Vamos pro carbono aqui agora. Desse lado aqui eu tenho um carbono, tá aqui o meu carbono. Desse outro lado eu também tenho um carbono. Tudo ok com carbono também. Agora a gente vai para o oxigênio. Desse lado aqui, ó, eu tenho 3 oxigênios. Desse outro lado eu tenho um aqui e eu tenho 2 aqui. 1 mais 2, 3. Também dá 3 oxigênios. Então, gente, a reação já está bonitinha, balanceadinha, tá? A reação já está bonitinha e balanceadinha. Alternativa letra C. Nem precisava balancear a equação, né? Mas nunca se sabe. Terceira questão, alternativa letra C. Quarta questão. Considerando-se a equação química não balanceada, aí ele deu a equaçãozinha, né? E ainda disse que não está balanceada. E admitindo-se num balanceamento o coeficiente 6 para cada produto, o coeficiente de cada reagente será, respectivamente... Eita, que bagunçou tudo, ó. Porque a questão, gente, ela obrigatoriamente, você tem que ter o coeficiente estequiométrico, o índice estequiométrico. A questão, ela quer porque quer que seja 6. Então vamos botar aqui. Ela quer, então vamos. Então vamos botar 6 aqui e 6 aqui. Agora a gente vai começar a balancear. Lembra que, ó, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O metal, gente, é magnésio. O magnésio é um metal, ele está na família 2A. Então ele é um metal, família dos metais alcalino-terrosos, é um metal. O cloro, ele é um ametal, tá? Então, depois que a gente balancear o magnésio, a gente vai para o cloro. E por fim, a gente vai para o hidrogênio. Por quê? Porque não tem carbono e não tem oxigênio. Então, a gente já vai direto para o hidrogênio. Então, vamos lá, gente. Lembrando que eu comparo o antes e depois dessa setinha aqui. Deste lado, antes eu tinha um magnésio, depois eu vou ter 6 magnésios. Como é que eu faço para transformar o 1 em 6? É só multiplicar por 6, né? Depois que você fez isso, você viu que desse lado tem 6 magnésios e desse lado também tem 6 magnésios. Agora a gente vai para o cloro. Gente, desse lado aqui eu tenho um único cloro que está sozinho. Desse outro lado, eu tenho 6 vezes 2 cloros. 6 vezes 2 dá 12, tá? Então, vou ter 12 cloros. Então, desse lado, gente, só tem um, desse lado tem 12. Como é que eu transformo 1 em 12? Multiplicando por 12. Então, se eu multiplicar por 12 aqui, vai dar 2 vezes 1, que dá 12, que é o mesmo resultado do outro. Agora a gente vai para o hidrogênio. Deste lado aqui, ó, eu tenho 12 vezes 1. Lembrando que quando não tem nada, é o 1, tá? Então, 12 vezes 1. Desse lado aqui eu tenho 12 hidrogênios. Deste outro lado eu tenho 6 vezes 2, que dá quanto? Dá 12. Então, o hidrogênio tá balanceadinho, bonitinho, nem precisa mexer, tá? Então, a reação balanceada ficaria assim, ó. Ficaria assim. 6 mols de magnésio mais 12 mols de ácido clorídrico. Esse HCl é ácido clorídrico, tá? Vão formar 6 mols de MgCl2
mais 6 mols de gás hidrogênio. E o que a questão quer? A questão só quer o coeficiente de cada reagente, respectivamente. E aí é o 6 e o 12, alternativa letra C. Top essa questão, né? Essa questão é muito top. Alternativa letra C. Quinta questão. Olha isso daqui, ó. Toda a reação de combustão envolve presença... Aliás, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só ver se tem uma questão bem que... Acho que vai dar tempo. Vamos resolver essa quinta logo aqui. Toda reação de combustão envolve a presença de gás oxigênio, que vai ser o comburente, e um combustível que é queimado. Quando o combustível é um composto orgânico, a reação completa sempre produz gás carbônico e água. Abaixo temos a equação química que representa a reação de combustão completa do gás metano. Tá aí a reaçãozinha. E aí ele pede, indique a alternativa que traz os menores coeficientes que tornam essa reação corretamente balanceada. De cara, a gente já pode eliminar a letra A. Por quê, professor? Gente, aqui ó, é um meio e aqui é um meio. Eu não posso, em hipótese alguma, ter índices estequiométricos ou coeficientes estequiométricos que não sejam inteiros e positivos. E no caso do um meio não é inteiro, tá? Então eu já jogo ele fora, tá? Ele vai ser muito útil, porque aí no ensino médio vocês vão ver que se vocês colocarem um meio, para você se livrar dele é só você multiplicar a equação todinha por 2. Mas isso daí a gente não precisa se ater agora não. Então vamos lá, ele quer que tu balanceie, que tu deixe a equação balanceada. E aí tu vai para onde? Ó, macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como aqui só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, vamos esquecer o metal e o ametal. Vamos começar com o carbono. Deste lado aqui, ó, eu tenho um carbono. Deste outro lado, eu também tenho um carbono. Então, tá balanceada quanto aos carbonos. Perfeito. Depois, então o carbono tá ok. Vamos pro hidrogênio. Desse lado aqui, gente, eu tenho 4 hidrogênios. Deste outro lado, eu tenho 2 hidrogênios. Como é que eu faço para transformar o 2 em 4? É só multiplicar por 2. Aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então, desse lado tem 4 hidrogênios, desse outro lado também tem 4. Pronto, igualou, tranquilo. Agora, então, o hidrogênio está ok. Agora a gente vai para o oxigênio. Deste lado aqui, gente, eu tenho 2 oxigênios. Deste outro lado, eu tenho 2 aqui e eu tenho 2 aqui. Então, eu tenho 4. Para eu transformar esse 2 aqui em 4, eu só preciso multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. 4 oxigênios desse lado, 4 oxigênios desse lado. Pronto. A reação tá bonitinha, balanceadinha. E aí, quando não tem nada aqui, ó, a gente pode botar o 1. E aí a questão quer, indique a alternativa que traz menores valores coeficientes que tornam esta equação corretamente balanceada. E a alternativa correta aí da quinta questão vai ser letra D. 1, 2, 1, 2. Tranquilo? Quinta questão, alternativa letra D. Vamos bem que... Não, deixa... Essa daqui, Vamos para essa daqui. A oitava questão, que fala sobre airbags, que aí é o que eu digo para vocês, é a aplicação disso daqui no nosso dia a dia. Airbags, gente, salvam vidas. E agora a gente vai ver a reação química que acontece para fazer o airbag inchar, inflamar. Inchar. Airbags são hoje em dia um acessório de segurança indispensável nos automóveis. A reação que ocorre quando um airbag infla é essa daqui, né?
tu tem uma molécula de sódio junto com 3 moléculas de nitrogênio, que vão formar átomos, 3 átomos de nitrogênio, que vão formar o gás nitrogênio e ainda vai formar também o sódio. E aí ele pergunta, quando se acertam os coeficientes estequiométricos, usando o menor conjunto adequado de coeficientes inteiros, a soma dos coeficientes é... E aí, gente, nas outras questões sempre tinha carbono, hidrogênio e oxigênio, nessa daqui não tem, mas tem um metal e um ametal. Gente, o sódio é um metal, tá? O sódio é um metal. E o nitrogênio é um ametal. Então a gente vai começar pelo sódio, certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho um sódio. Aqui eu também tenho um. Tá perfeito. Nem tanto, vocês vão já ver por quê. Então o sódio está ok. Aqui eu tenho 3 nitrogênios, aqui eu tenho 2. E aí o que eu posso fazer? Presta atenção. Tá vendo esse 3? Eu vou botar ele aqui. Tá vendo esse 2? Eu vou botar ele aqui. Quando eu fiz isso, o que foi que eu obtive? Eu obtive 2 vezes 3 nitrogênios aqui, que vão ficar 6 nitrogênios. Deste outro lado, eu também obtive 6. 3 vezes 2, que deu 6 também. Tá? Eu só fiz inverter, porque aí fica mais fácil, né? Eu encontrei aí de cara já, eu já encontrei aí o índice estequiométrico dessa substância aqui. Só que qual que é o problema, gente? O problema é porque bagunçou tudo. Eu vou ter que voltar lá para o sódio. Eu sei que o nitrogênio está balanceado, agora vamos para o sódio. Desse lado aqui eu tenho 2 sódios, lembrando que esse sódio é esse Nazinho aqui, tá? Desse lado eu só tenho 1. Para mim deixar 2 aqui eu só preciso multiplicar por 2. Então desse lado eu tenho 2 sódios, desse lado eu tenho 2 sódios, desse lado eu tenho 6 nitrogênios, desse lado eu tenho 6 nitrogênios, pronto, a equação tá balanceadinha. Agora a gente vai ver o que a questão quer. Ele quer saber a soma dos coeficientes, tá? Esse coeficiente aqui é o índice estequiométrico, ou coeficiente estequiométrico. Então, 2 mais 3, 5, mais 2, 7. 8ª questão, letra C. Gente, vocês viram aqui a aplicabilidade disso daqui no nosso dia a dia. Airbags salvam vidas. E para você fazer esse airbag inflar, você precisa fazer esses cálculos aqui tudo bonitinho, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, tá, pessoal? Fiquem bem e até a próxima.